Irmãos, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, primeiro capítulo, versículo 18. Tudo que vamos falar gira em torno dessa questão. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Versículo 18. Primeira carta de Paulo na Bíblia. Não quer dizer que seja a primeira carta cronológica, mas a primeira aí após Atos. Amém? Versículo 18 diz assim: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. 19. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Desde que criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistos claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpas nenhuma. Vamos orar? Pai, a sua palavra foi lida, que ela possa ser exposta aos nossos corações, que ela possa descortinar o nosso coração para que possamos compreender a tua vontade. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, pela manhã eu falei sobre uma questão acerca do que o Evangelho não é. O Evangelho não é a notícia de que tudo está bem. Na verdade, o Evangelho é a notícia de que tudo não está tudo bem, mas que vai ficar. Nós falamos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, um versículo muito conhecido, e nós falamos sobre as duas esferas de existência do homem, no mundo e em Cristo. No mundo teremos aflição, aflições, e em Cristo nós temos paz. Por que nós temos paz? Porque Cristo venceu o mundo, e se Cristo venceu o mundo pode tentar contra a igreja, mas ele não vencerá. Assim como o inimigo tenta contra Cristo, o mundo tenta contra a igreja, mas nós vencemos por causa da vitória de Cristo na cruz. E essa noite eu quero tratar sobre que o Evangelho também não é apenas o fato de que Deus é amor. Essa é uma verdade. Deus é amor, mas não é apenas Deus é amor da ideia que muitos têm hoje em dia, né? Muitos olham o amor de Deus dedicado aos homens e fica nisso daí. Mas nós vamos compreender que Deus, ele é justo, ele é justiça, e por ele ser justo, ele é amor. E uma das características da justiça de Deus é o ódio. O ódio, mas não vamos tratar sobre o ódio de Deus, mas nós vamos tratar sobre a ira, né? Existem essas duas questões. Deus, ele odeia, como diz Paulo em Romanos 7, se eu não me engano, mas nessa noite vamos tratar sobre uma característica da justiça de Deus que o torna ser um Deus de amor, que é a sua ira. E às vezes, irmãos, nós não nos atentamos a esse fato, ao fato que nós conhecemos a Deus apenas em parte e conhecemos o Evangelho apenas em parte. Mas como eu disse pela manhã, o Evangelho, ele é uma notícia que possui dois lados. Um lado ruim e um lado bom. E se nós formos apresentar o Evangelho, nós devemos apresentá-lo na sua forma completa. Porque se não apresentarmos o Evangelho na sua forma completa,
seja a notícia má e a notícia boa, nós estamos sendo injustos e desonestos acerca da palavra de Deus. Pela manhã eu pude falar um pouco nisso, que para se ter uma boa nova, né, é necessário ter uma má notícia. Para se ter uma boa notícia, é necessário se ter uma má notícia, né? E nós gostamos muito dessa ideia de que Deus é amor, como diz o evangelista João, no capítulo 4, versículo 8. E realmente, essa é uma verdade. E como disse pela manhã, existem muitas verdades que são comuns aos nossos ouvidos, mas que são exploradas por nós. Algumas verdades que precisam ser aprofundadas para a gente compreender melhor aquilo que Deus tem revelado aos homens. E uma delas é o fato de que o amor de Deus, né? Nós afirmamos muito que Deus é amor, existem adesivos com essa frase, mas uma das verdades acerca dessa verdade é que o amor de Deus, ele está intimamente ligado à justiça dele. Às vezes nós não nos atentamos ao fato de que o amor de Deus, revelado aos homens, está intimamente, intrinsecamente ligado ao fato da justiça e da ira, que é uma expressão da justiça de Deus. Veja, por exemplo, um exemplo prático. Imagine ou se coloque na imagem de um pai. O pai, ele é um homem, um ser que ama o seu filho. Mas ao mesmo tempo, esse pai, ele é justo, e por conta do seu caráter de justiça, ele se ira contra as injustiças sofridas e cometidas pelos seus filhos, certo ou errado? Todo pai, ele ama o seu filho, mas ele também é justo, ele precisa ser justo com o seu filho. E dos aspectos da justiça é se irar contra injustiças cometidas e sofridas pelos seus filhos. Por quê? Porque ele precisa manter um bom relacionamento com o seu filho, um relacionamento sadio, e ele precisa educar o seu filho. E então, esse bom relacionamento entre pai e filho e essa educação dependem desses sentimentos estarem presentes no relacionamento. De maneira nenhuma, por exemplo, um pai ele vai externar que ama o seu filho, permitindo que o seu filho faça coisas imprudentes e doentias. Um pai que ama verdadeiramente o seu filho não permite que o seu filho seja um delinquente, seja um infrator. E dessa mesma forma que um pai age com um filho, Deus age com os homens, em especial com a tua igreja. Sem a ira e sem a justiça de Deus, é necessário lembrarmos, irmãos, que justiça faz parte do caráter de Deus. Deus é justo, da mesma forma que Deus é amor. Ira não faz parte do caráter de Deus, faz parte de um aspecto do caráter de Deus, que é a justiça. Isso em definições, né? Lógico, a gente não pode estudar Deus é muito maior do que as nossas definições, mas essa é uma definição simplesmente teológica, para que a gente possa raciocinar melhor acerca de quem é Deus, né? Mas o que vem ao caso é que a ira de Deus e as justiças, elas, sem esse caráter de justiça e esse aspecto da justiça que é a ira, nós estaríamos condenados. Por quê? Porque não teríamos padrões de vida. Não haveriam regras e nem conhecimento acerca da vontade de Deus pós o pecado.
Então, exatamente por Deus ser um Deus amoroso, é que Ele é um Deus justo e que a sua ira, ela é manifestada por meio da sua justiça. E somente no contexto de entender o caráter de Deus, de entender a justiça de Deus, de entender a perfeição sobre quem é Deus, é que nós vamos começar a compreender a profundidade da afirmação: Deus é amor. Como eu disse, irmãos, é necessário lembrar que a ira de Deus, ela se fez presente entre os homens desde que os nossos pais, Adão e Eva, pecaram. Desde o Éden, desde a criação, o homem está sob a ira de Deus. E por isso que nós necessitamos de um Salvador. Com isso nós podemos entender que o pecado, ele motivou a ira de Deus. E Paulo, irmãos, quando ele começa a escrever nesses versos que nós lemos, nesses versículos de 18 a 20, ele introduz esse diagnóstico acerca da condição do homem, afirmando que os gentios e os judeus, ambos, eles têm necessidade de compreender o Evangelho. Porque somente pelo Evangelho que o homem, ele descobre o caminho no qual Deus nos aceita. E esse caminho é a fé. O apóstolo Paulo, ele nos mostra nessa introdução a esse verso, e essa introdução ao versículo 16, o versículo 17, ele nos mostra que todos os homens, eles estão perdidos. E que somente a fé pode levá-los à salvação, sejam eles judeus e gentios. Então Paulo, ele começa esse trecho afirmando o porquê que todos os homens estão perdidos e condenados por Deus. E um dos porquês é que Deus, nosso primeiro ponto, ele se auto-revela aos homens, e os homens distorcem a sua glória. Essa é a primeira verdade que o texto que lemos do 18 ao 20 vai tratar conosco nessa noite, vai tratar com o povo daquela igreja romana. Deus, ele é um Deus que se auto-revela ao homem, e o homem, ele distorce essa revelação, ele distorce essa verdade, essa glória. Amém, irmãos? Toda estrutura, irmãos, da criação, tudo aquilo que é criado por Deus, ressalta o caráter e a grandeza de Deus. O salmista do Salmo 19 vai dizer isso, que as obras das mãos do Senhor proclamam, anunciam quem Ele é. A criação ressalta o caráter de Deus. A criação, irmãos, ela é testemunha de quem Deus é. E por isso, pelo fato de que a criação é testemunha de quem Deus é, todos os homens são indesculpáveis. Por quê? Porque todos nós enxergamos o Criador. Até onde os nossos olhos alcançam, enxergamos o Criador. Há assinaturas, irmãos, de Deus onde quer que os nossos olhos estejam, seja na história da humanidade, seja na criação e seja no homem. Há assinaturas de Deus. Onde está o órgão do amor? Onde está o órgão da alegria? Onde está o órgão da paz? Há assinaturas de Deus em tudo aquilo que podemos enxergar. Meus irmãos, assim como um filho, ele revela quem é o pai, a criação revela
o Criador. Assim como nós temos traços dos nossos pais, assim como os filhos têm os nossos traços, a criação possui os traços do Criador. Não há como não perceber o fato de que há uma mente brilhante, um arquiteto fantástico por trás de tudo aquilo que existe nos céus, no mar e na terra, irmãos. Essa semana eu pude ir num local que eu achei fantástico, um monte. Eu gosto muito de montanhas, do aspecto, da beleza da montanha. São duas coisas que eu acho magnífico, que começo a louvar a Deus, é quando eu estou diante de uma montanha e de um mar. Eu gosto muito. E essa semana eu pude estar diante de uma montanha, fotografando a minha esposa com meu filho no ventre. Eu achei assim, a coisa mais maravilhosa de Deus na face da terra. Eu falei, isso não pode ser fruto de uma explosão ou de um desenvolvimento. Há uma mente, uma mão por trás de todas as coisas. E por haver uma mão por trás de todas as coisas, irmãos, nós somos indesculpáveis. E a grande questão que Paulo trata nesse texto é que por mais que Deus tenha se auto-revelado por meio da criação, os homens têm distorcido essa verdade pela injustiça. Os homens têm assumido a glória da revelação de Deus. Se você olhar os sites hoje, os canais de TV, vocês verão várias notícias, e uma delas é essa liberação da vacina, e você não vai ver o nome de Deus em nada. Deus é quem tem permitido a criação sobreviver. Deus é quem tem dado ferramentas à criação para que elas possam desenvolver tecnologias, remédios. Mas o homem tem distorcido essa glória. É isso que Paulo está falando nesse texto, e o momento que nós estamos vivendo me parece que é mais claro do que o contexto de Paulo. Dessa forma, irmão, nós podemos perceber um Deus que é misericordioso, que livremente escolheu se mostrar aos homens, compartilhar quem Ele é. Deus não precisa disso, mas Ele escolheu se mostrar, compartilhar, dividir, comungar, se relacionar com os homens. E em contrapartida desse Deus misericordioso, nós podemos perceber no texto, na verdade em toda a Bíblia, que os homens, eles respondem a esse Deus misericordioso com rebeldia. Por isso, irmãos, nós afirmamos que a humanidade, ela está em guerra com o Criador. A criação, ela se voltou contra o Criador. Não é Deus que está contra o homem. A Bíblia não trata dessa forma o relacionamento nosso com Deus, mas nos trata como nós, contrários a Ele. Paulo, ele vai nos afirmar que o problema do homem não é falta de conhecimento. Ele vai afirmar nesse texto. Porque o conhecimento sobre quem Deus é garantido pelo próprio Deus. O próprio Deus se revela aos homens. O problema da humanidade, que Paulo vai dizer nesse texto, é que nós abafamos, é que nós sufocamos e rejeitamos conscientemente a verdade sobre quem é Deus, sobre quem é Deus em nossas vidas. Segundo Paulo, irmãos, a humanidade, ela baniu Deus do seu cotidiano, do seu dia a dia. Isso é muito presente em nossa sociedade, a tentativa de tirar Deus entre os homens.
a tentativa de tirar a religião da sociedade. E isso parte às vezes de dentro da igreja, em que muitos afirmam não a religião, sim a Deus, irmãos. A religião, ela nos religa, ela nos dá um norte, um caminho. E o discurso da sociedade, ele tem entrado às vezes no seio da igreja. Se nós pegarmos, abrindo um parêntese que me vem à memória, a frase do então pai do ateísmo, Nietzsche, Deus está morto, se deu num contexto em que Nietzsche se deparou com uma sociedade tão má, que ele disse, Deus está morto. Deus está morto no coração dos homens. Talvez Nietzsche não quis dizer, ou ele não disse, que não existe Deus, mas que a humanidade baniu Deus do seu cotidiano e do seu coração. Quantas vezes, irmãos, nós roubamos a glória de Deus? Quantas vezes nós confiamos em nós mesmos, em nossos próprios recursos? Quantas vezes nós queremos receber os louros, os méritos por tudo aquilo que nós conquistamos? Irmão, o que eu falo não se trata apenas de um julgamento, mas de algo que é natural a cada um de nós. Algo que nós devemos lutar contra. Algo que o nosso coração está inclinado a se comportar, a desejar. Irmãos, nós somos chamados à diaconia. Nós somos chamados a sermos mordomos de tudo aquilo que nos foi dado e outorgado por Deus. E somente a Ele pertence tudo o que temos. Esse texto, ele deixa claro para nós a verdade de que o homem, ele não é bom. Existem vertentes na nossa sociedade em que os nossos jovens, adolescentes e crianças estudam que afirmam que o homem, ele é bom. Mas através do que Paulo escreve, e adiante de Romanos 3, se nós lermos, nós vamos ver que o homem, ele é inerentemente mau. A depravação do homem é uma verdade que não pode fugir aos nossos olhos, que não podem fugir dos nossos púlpitos. O caos, irmãos, o caos da sociedade que vivenciamos é apenas um subproduto da maldade que há no coração do homem. O homem natural, ele é essencialmente mau. Não foi o pecado que tornou o homem pecador, mas o homem, por estar fora de Cristo, ele está impossibilitado de ser perfeito. Mas glória a Deus, que por meio de Cristo, Deus nos uniu a Ele e nos tornou perfeitos. E qual é a resposta de Deus diante de tanta maldade? Deus, ele responde com ira. Ele responde com ira e justiça à depravação do homem. Diante da maravilhosa revelação de Deus aos homens, nós poderíamos ser gratos a Ele, poderíamos render-lhe glórias, como diz o verso 20 e 21, desse mesmo capítulo que lemos. O que Paulo deixa claro para nós é que o homem, ele não vive numa caverna escura.
Os homens, segundo Paulo nesse texto, eles não precisam de uma Bíblia para ter consciência da existência de Deus. Deus, ele é encontrado, ele é visto diante da criação. Paulo está afirmando isso. Contudo, como nós conhecemos, e Paulo vai dizer em Efésios 2, o homem ele está morto e ele está preso em seus próprios pecados. Nós somos prisioneiros do mundo, da carne e do diabo, como disse Russell Shedd. As pregações, irmãos, que se ouvem hoje em dia, dizem que o homem ele está necessitado de algumas necessidades imediatas e temporais. Mas isso não é uma verdade. A verdade, segundo a palavra de Deus, é que o homem ele está totalmente perdido. A Bíblia vai nos mostrar que nós estamos debaixo da ira de Deus e sob o seu castigo temporal e eterno. Romanos 3:23. E ao negarmos essa verdade sobre Deus, sobre a glória de Deus, Deus, ele se irou contra nós de uma forma permanente. Paulo, quando vai escrever esse trecho de Romanos 1, ele escreve de forma direta e sem melindre, sem medo do que os mais sensíveis vão achar. Deus, ele responde de forma controlada, através da sua santidade. Paulo quer ressaltar essa santidade de Deus em detrimento da corrupção humana. A resposta de Deus, de forma irada, é a forma no qual ele mostra para nós a sua santidade e a sua aversão a qualquer tipo de maldade. A santidade de Deus é vista claramente quando nem mesmo o seu povo, como disse pela manhã, deixa de ser objeto da sua ira quando pecamos. Romanos 9:22. Se formos contextualizar a crescente violência, a maldade, a corrupção, a promiscuidade que estamos presenciando em nossa sociedade, são as respostas de um Deus irado. Deus é amor, mas Deus está irado. E a sua ira é um aspecto da sua justiça. E pelo fato dele se irar e dele ser justo, é que ele é amoroso. No versículo 24 desse capítulo vai dizer: por isso Deus entregou, ou em outras versões, abandonou os homens aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas. Deus entregou os homens, abandonou aqueles que distorcem a verdade sobre quem Ele é, sobre a sua glória. Deus abandonou em seus próprios desejos. Isso mostra que Deus, Ele não é indiferente ao pecado. Pelo contrário, Deus ele tem respondido ao pecado dos homens com o justo derramamento do seu desfavor, da sua desgraça divina sobre o pecador. Deus tem entregado o homem em seus próprios desejos. Irmãos, isso é grave. Porque nós vemos pessoas que amamos com uma aparência de alegria, se embebedando, se drogando e cometendo demais ações pecaminosas. E ali está, nessa imagem, o derramamento, o justo derramamento da desgraça de Deus sobre ele. É isso que Paulo está afirmando. Não sou eu que estou afirmando, mas é o que a palavra de Deus está colocando diante de nós.
E é por Deus responder aos pecados dos homens, abandonando eles em seus próprios desejos carnais, que Deus é amor. É difícil raciocinar, mas essa é uma verdade. Deus, ele abandona para que o homem enxergue o seu estado de podridão espiritual no que ele está. Nós tendemos a achar que o contrário de amor é ódio, é ira. Mas o contrário de amor é indiferença. Deus, ele tem se irado contra os homens que distorcem a verdade sobre quem ele é, que rejeitam o seu senhorio. Deus tem se irado. Deus odeia o pecado. E ele não deixa de ser amoroso por causa disso. Deus odeia, Deus se ira porque ele é santo. E é justamente pelo fato dele nos amar verdadeiramente que ele se ira contra o nosso pecado. O pai ama o filho, mas quando esse filho desobedece, ele deixa de amá-lo? Sim ou não? Ele se ira. Ele quer fazer justiça. E por amá-lo, ele odeia o que o filho pratica. Ele se ira contra aquilo que o filho pratica, sobre a desobediência, sobre o desrespeito. Da mesma forma, Deus, ele nos ama. E por ele nos amar verdadeiramente, ele se ira contra o nosso pecado. Amigo não são aqueles que compartilham das coisas erradas que fazemos. Meu pai sempre me ensinou isso. Amigos não são aqueles que compartilham das coisas erradas que fazemos, mas aqueles que estão prontos a nos corrigir. O pleno significado da ira de Deus não deve ser visto apenas nas desgraças que acontecem aos homens pecadores. Esses são apenas, irmãos, sinais da ira de Deus. Mas a realidade dessa ira e da justiça de Deus, elas são conhecidas, sabe aonde? Na pessoa do seu próprio filho, enquanto estava no Getsêmani e no Gólgota. O fato da humanidade estar largada em seus próprios desejos carnais revela um sinal da ira de Deus. Deus está no controle, e por ele estar no controle, ele tem se irado contra eles. Mas o ápice da ira de Deus e da sua justiça está no seu próprio Filho. Romanos 5, versículo 8 e 9, diz assim: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando nós vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. O amor de Deus provado na justiça feita pelo seu próprio Filho ao assumir a sua ira. O argumento de Paulo, irmãos, nessa carta de Romanos é que ninguém está livre da condenação de Deus. Todos nós pecamos, todos pecaram, todos distorceram em um momento da vida a verdade acerca da glória de Deus. Todos nós. Essa é uma realidade. Nenhum de nós pode sair daqui e falar que não distorceu a verdade acerca da glória de Deus em algum momento. Pecamos. E se pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, do relacionamento com Deus. Porém, todos aqueles que estão em Cristo são justificados pelo seu sacrifício e salvos da ira de Deus.
Paulo ele vai escrever Romanos, do 1 ao 3, tratando acerca dessa realidade do homem, de que o homem está separado de Deus, de que o homem pecou, tratando acerca da condição de morte do homem. No versículo 4 ele vai falar sobre Abraão, de que Abraão, mesmo sendo o pai, né, o pai da sociedade, do povo, né, de Israel, o representante, o patriarca de Israel, nem mesmo Abraão conseguiu se justificar diante de Deus. E ele vai chegar ao 5, capítulo 5, tratando a maravilhosa graça de Deus, externando para nós o amor de Deus, em que mesmo nós, sendo pecadores, cruéis, distorcido a sua glória, Ele nos amou. Por isso que eu disse que o Evangelho possui duas partes. A parte ruim, mas a parte maravilhosa. Nem a lei, irmãos, nem a circuncisão. Paulo está escrevendo isso àqueles romanos, àqueles gentios romanos. Nem a lei, nem a circuncisão servem como refúgio da ira de Deus. Nós não podemos fugir da ira de Deus pela lei, pela circuncisão, pelas nossas atividades religiosas, pela quantidade de dízimo e oferta que ofertamos, pela nossa quantidade de tempo dedicado ao reino de Deus. Não podemos fugir da ira de Deus por nada que podemos fazer nesse mundo. Somente Cristo, somente por meio da sua obra, que o homem escapa do castigo de Deus. Somente por meio de Cristo, somente por meio da fé em Cristo. Essa carta vai falar muito acerca disso, versículo 16 e 17. Foi justamente, o versículo 17 que descortinou os olhos de Martinho Lutero, quando a igreja romana ainda dominava, a sociedade, e obrigava aqueles homens a ofertarem para ter lugar no céu, Foi justamente esse verso, que o justo ele vive pela fé, que descortinou os olhos de Martinho Lutero para que a Bíblia fosse exposta de uma maneira fiel. Eu lembro da passagem no Êxodo, em que o anjo da morte, no Egito, haveria de passar, e aqueles que possuíam o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, eles seriam libertos da morte. Pela manhã eu disse que o Evangelho ele se trata de toda a palavra de Deus. A obra de Cristo, aquilo que nós afirmamos ser o Evangelho, está espalhada em toda a palavra de Deus. Cristo, irmãos, ele assumiu o nosso posto como alvo da ira de Deus. Mesmo que nós não merecêssemos, Cristo, ele assume o nosso alvo. Paulo, ele elenca aqui algumas definições nessa carta sobre quem nós somos. Ele diz que nós somos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. E Cristo, ele então toma esse posto de fraco, de pecador, mesmo não sendo pecador, e ele satisfaz a ira santa de Deus contra o pecado em nosso lugar. Deus, em Cristo, ele suporta em si mesmo, em amor e misericórdia, o julgamento da ira divina. Estamos entendendo o fato de que Deus é amor, e por ele ser amor, ele é justo. E a sua ira é um aspecto da sua justiça. Amém ou não amém? Por isso, irmãos, que Jesus, ele é conhecido como o Cordeiro propiciatório. Ou seja,
Jesus, como cordeiro propiciatório, ele é aquele que aplaca a ira de Deus provocada pelo pecado. Propiciatório, esse termo, ele nos remete, né, ao lugar do Santíssimo, onde a misericórdia de Deus se manifestava em reparação aos pecados cometidos pelo povo. Cristo, ele assume essa função. O Evangelho no Antigo Testamento, presente no Antigo Testamento, Cristo é o propiciatório. Embora nós fôssemos merecedores desse juízo divino, Deus, graciosamente, Ele derrama amor em nossos corações. Ele compartilha o nosso caráter conosco. O mais incrível, irmãos, é que a verdade de que Deus nos amou, o mais incrível é a verdade de que Deus nos amou, mesmo nós sendo objetos da sua ira. E de forma alguma, Deus ele não deixou de ser justo e fiel, nos amando dessa forma, porque a sua justiça foi justificada em Cristo. Concluindo, aqueles que não estão em Cristo e que não compartilham da sua morte, eles continuam nesse estado no qual Paulo afirma, alvos da ira de Deus, abandonados em seus próprios desejos carnais pecaminosos. Aqueles que não reconheceram a soberania, o domínio e o senhorio de Cristo, continuam ainda como alvos da ira de Deus. E se Deus, irmãos, Ele derramou o seu cálice sobre o seu próprio Filho, quem dirá sobre aqueles que continuam distorcendo a sua glória? Se nós olharmos para a via crucis de Cristo, para a sua crucificação, e se nós nos compadecemos, né, quando nós vemos aquelas imagens em filmes, nós nos compadecemos daquelas imagens de Cristo. Se Deus fez isso com o seu próprio Filho, imagina com aqueles que haverão de rejeitá-los no dia do juízo. Deus, Ele se revelou aos homens por meio da criação. E não sendo suficiente, a sua misericórdia ela vai além, ela foi além ao enviar o seu próprio Filho, a quem revela claramente quem é o Pai. Paulo mesmo diz que Jesus é a revelação máxima de Deus, como dizem Colossenses. Na cruz, irmãos, Deus ele provou o seu amor se fazendo justiça. Deus é um Deus que não precisa provar nada, mas Ele escolheu provar o seu amor. Olha que maravilhoso. Deus não precisa provar nada. Quem somos nós? Mas Ele provou o seu amor. Ele mostrou que o seu amor não é um sentimento, mas uma ação, mas uma atitude clara aos olhos dos homens. Se diante de tanta revelação do amor de Deus, se diante dessa revelação acerca da nossa necessidade, nós continuamos aquém, nosso fim será trágico e desesperador. Mas de qualquer forma, irmãos, nós somos indesculpáveis diante do tribunal de Deus. Seremos indesculpáveis diante do tribunal de Deus. Os povos serão indesculpáveis diante do tribunal de Deus. A história comprova que Deus se revelou. E Deus continua se revelando aos homens.
O mundo, ele tem dado ênfase no fato de que Deus é amor, mas não param para pensar que o Deus amoroso, ele está irado com a iniquidade do homem, que tem desviado a sua glória e a glória da sua verdade. Amém, irmãos? Que Deus possa estar abençoando a nossa vida e que essa mensagem possa ser guardada em nossos corações e que possamos guardar aquilo que nos edifica e que contribui para o nosso relacionamento com Deus. Que a palavra de Deus possa ser aceita em nossos corações diante de tudo que ela é. Não podemos escolher partes da palavra de Deus. Não podemos escolher partes de quem é Deus. Nós não podemos escolher partes do que é o Evangelho. O Evangelho é uma unidade. Assim como Deus, Ele é completo. Assim como a sua palavra, ela é suficiente. Amém? Vamos orar? Pai, a sua palavra foi lida e explicada nessa noite. Mesmo diante de tanta limitação, mesmo diante de tantas falhas, o Senhor permite com que a tua voz seja ouvida diante de um povo frágil, um povo pecador. A sua voz tem sido ouvida. Obrigado porque o teu Espírito, ele tem convencido os nossos corações, nos convertidos dos nossos erros, e que a tua palavra possa ser regada e desenvolvida nos corações daqueles que nos ouvem nessa noite. Que o Senhor possa ser misericordioso conosco e que possamos ser encontrados como filhos. Obrigado porque Cristo, ele assumiu o nosso posto na cruz. Obrigado porque nele agora nós podemos ter um novo nascimento. Não um nascimento mais natural, mas o nascimento do sangue, o nascimento das águas. Que o Senhor possa estar nos convencendo dessa natureza pecadora, dessa natureza adâmica, e nos levando à natureza de Cristo Jesus. Nos conduza como seu povo. Oramos crendo que em Cristo o Senhor tem nos escutado. Amém.